Epifania, nós recordamos 3 ideias muito interessantes. Primeiro, a nossa fé como luz no meio dos povos. A luz que guia os povos é a fé que inunda os olhos e preenche o coração. Depois o desafio, a outra ideia é o desafio do seguir essa luz, do reconhecimento e do seguimento. Nós encontramos 3 homens sábios, estudiosos, que não somente reconheceram um sinal da profecia dos judeus, como estudando, fundamentaram e identificaram o que era autêntico o sinal e seguiram esse sinal. Não simplesmente se permitiram se dar conta do sinal, mas o sinal chamava, era uma luz que chamava. E depois uma terceira ideia que me parece também ser um grande convite para nós, é pensar as trevas de hoje, aonde o Senhor nos chama a ser luz dele. Vamos começar da primeira ideia. O desafio da luz, a fé como luz. Para nós cristãos que seguimos Deus, existe um fato muito claro na nossa história. Deus é meu porto seguro, Deus é o lugar onde eu devo estar, é com quem eu devo conviver, é aquele com quem primeiro eu devo ter um relacionamento claro, nítido, sem medo, autêntico, um relacionamento que da parte dele para comigo, é claro, ele me quer, ele me ama, ele me conhece, e de mim para com ele é cheio muitas vezes de reservas, e a vida vai se tornando o desafio de eu vencer as minhas reservas com Deus. Ora, se Deus é o bem, a graça, a verdade, o amor, por que eu guardo reservas? E aqui a gente precisa olhar não os pecados que nós cometemos em primeiro olhar, mas a raiz dos pecados. Quando um médico acolhe um paciente, ele olha o extremo onde chegou a situação, mas ele procura saber o que causou. O paliativo é tirar a dor, mas a causa, ela precisa ser conhecida para ser debelada e aquilo ser sanado. Também conosco é assim na alma. E aonde está o nosso problema? Está aqui no pecado que eu cometi? Também. Mas vamos atrás. Eu fui criado por Deus, fui amado por Deus, fui quisto por Deus, sou assim. Mas o pecado, ele me gerou dentro a rejeição e a distância. Se Deus é tudo isso, ora, se eu me afasto da verdade, eu tenho mais dificuldade de percebê-la. Se eu me afasto da luz, eu tenho, e olha aqui no credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos de Deus assim: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Essa é a descrição de Jesus. Pois bem, nós nos afastamos da luz, da verdade. E o que acontece quando eu me afasto da graça, do amor, da verdade? Eu vou experimentando a distância. E a distância da verdade é a mentira, é a confusão, é a treva. Da distância da luz é a treva. Eu vou vendo menos, vou ficando mais confuso. E daí nasce aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Porque levanta-te e acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que estás na terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Nós experimentamos, mais do que por causa da troca dos astros, do sol e da lua, a alternância, experimentamos as trevas por causa da nossa distância de Deus. Essa é a nossa experiência. Essa é a experiência
da humanidade desde a criação, desde o rompimento com Deus, e a marca do pecado ainda está em mim. Vem a luz. Como eu lido com a luz? Como eu lido com a beleza e aquilo que a luz me dá? A luz é a fé, é o convívio com Deus. A luz, hora e vez, incomoda aqui dentro, porque a luz me mostra, não me mostra mentiras, me mostra a mim, para mim, porque Ele me vê, me mostra como eu sou e Ele me vê. E acontece que nós pecadores, por força das desordens do pecado, temos um imenso problema tradicional na nossa história. Nós não sabemos lidar conosco. E aí a gente vai vivendo a vida em busca da verdade, e o pecado vai cegando, vai me confundindo. Por mais que eu tenha Deus ao meu lado, eu ainda, por causa das estruturas de pecado, sou como aquele sujeito que tende a achar que pode encontrar uma outra estrada. Normalmente eu penso isso quando calculo o que é mais fácil. E aqui é interessante. Deus não foge de mim quando eu esperneio, ou não gosto, ou tenho dificuldade de lidar com o que eu vejo. Deus não foge de mim porque o amor não se omite aos seus. E é curioso pensar que a luz vem para mostrar, mas também para encorajar. Vem para mostrar, mas para dar coragem, para ser a força que me faz lançar na aposta de confiar. Mesmo comigo frágil, eu aposto, eu confio. A luz é a fé. A fé, aos nossos olhos, é Jesus Cristo. E Cristo é o que é? O amor que me ensina a amar. Mais do que falando, sendo ao meu lado o companheiro da caminhada rumo ao céu, na palavra e no pão hoje, face a face, quando os discípulos e os apóstolos viveram nesta terra. Nunca um Cristo diferente, o mesmo Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Padre, mas é angustiante eu me deparar comigo assim, eu me deparar com as estruturas que demolem na minha vida, com os recomeços que eu tenho que viver, com os problemas que eu me deparo de mim, com os meus defeitos, com as virtudes que eu penso ter e nem sempre me ajudam. É angustiante. Deus não te chamou para um passe de mágica. Clique e você ficou santo. Santidade, ela nasce do convívio. O amor me ensina, convivendo com Ele, a ser amor de novo, porque foi assim que Ele me criou. E é para essa vocação que eu nasci. A luz vem ao meu encontro. Deus vem ser luz aonde estavam as trevas. Onde, como diria um poeta popular, um poema popular antigo, onde houver trevas, que eu encontre a luz. Pois bem, caminhar na luz. Esse foi o desafio, e agora vamos visitar estes 3 personagens. Homens sábios do seu tempo, chamados reis magos, não porque necessariamente fossem reis, mas nas cortes dos reinos ali do Oriente Médio, existiam homens que eram os estudiosos que auxiliavam o rei nas suas questões de governo e de gestão do seu reino. Esses homens eram médicos, eram cientistas, eram pensadores, eram filósofos e eram os conselheiros do rei. Esses homens eram, sobretudo naquele tempo, a astronomia era uma ciência muito avançada, engenharia também era uma ciência avançada, para pensarmos o que foi construído em termos de palácios, sem as tecnologias que nós conhecemos. Imagine como a engenharia era avançada naquele tempo. Calcule uma pirâmide sem a gente imaginar guindaste. Pedras imensas sendo tiradas de pedreiras e sendo levadas para o ponto em que eu queria. Em Jerusalém tem
Se eu não me engano, a gente visitou isso lá, tem uma pedra no túnel, que ela tem 14 metros. Como é que se calculou uma pedra de não sei de quantas toneladas? Você é colocado 14 metros de pedra deitada na base do muro, chamado Muro de Jerusalém, Muro do Templo de Jerusalém. Alguns chamam de Lamentação, mas é o Muro do Templo. A tecnologia era muito avançada, engenharia, e eles eram conhecidos pela astronomia. Pois bem, esses homens identificaram uma estrela diferente no céu e começaram a pesquisar que estrela seria essa. E se depararam com a profecia dos judeus. Vejam, eram homens que viviam em reinos diferentes, mas conheciam a cultura universal. Reconheceram que a profecia dos judeus indicava que uma estrela, uma luz brilharia no céu, e ela diria da chegada do Messias, do novo rei dos judeus. Pois bem, eles simplesmente não olharam a estrela, não. Eles foram estudar para reconhecer o que na profecia era dito, se tinha fundamentação científica, se tinha fundamentação, se tinha razão humana de ser. E como é interessante, a gente tem medo às vezes de estudar a fé porque podemos nos escandalizar, mas tem uma canção de uma cantora chamada Celina Borges, ela diz assim: ó fé, não tenhas medo da razão. Razão, quem te criou foi Deus. Nem a minha fé precisa ter medo do que eu penso, nem o que eu penso pode ter medo da fé, porque Deus vai dar fundamento a mim, mergulhando a fé na razão e a razão na fé. Foi o que esses 3 homens fizeram para explicar aquela estrela, encontraram uma profecia. Quando estudaram, reconheceram e justificaram. Realmente é a estrela, a profecia se cumpre nessa estrela. Evidencia, parece exatamente que é isso. E convencidos do que pesquisaram, não ficaram parados lá, olha que alegria, fizemos mais uma conquista científica. Descobrimos e não mandaram uma carta diplomática para Herodes, dizendo: olha, o seu rei vai nascer, parabéns pelo novo rei que acaba de chegar. Não. A atitude deles diante da profecia constatada não foi se gabar pela conquista dos seus estudos, mas foi colocar-se a caminho. Se desinstalaram dos seus reinos, dos seus guetos. E aí é interessante, imagine quem era um rei mago. Era um sábio que tinha o seu quarto, com seus livros, com os seus, se tivesse computador, com seus computadores, com todo o seu material de pesquisa, o seu mundo ali. Desinstalaram-se para ir ao encontro do que a fé, justificada com a razão, os anunciou. A fé não só brilhou nos olhos, mas inundou o coração. E a estrela guiava por um caminho que não era fácil. Se hoje, quando a gente pensa em viajar, a gente já sabe que é comodidade, mas imagine caminhar de camelo, andar, fazer um percurso de trânsito de camelo, de um lado para o outro em deserto, noites perigosas, acampamento, isso tudo era muito complicado. Desistir era muito fácil diante dos problemas da trajetória. Mas eles foram persistentes, porque a fé que os havia inundado falava mais do que nos olhos, no coração. A razão ia justificando. Não, está difícil, mas você reparou que você fez uma descoberta? Abraça a tua descoberta e segue. Quando a gente estuda, o estudo ajuda a não fugir do sacrário. Eu admiro muito quem tem seus desafios e quando as situações apertam, corre para o Santíssimo. Eu confio em pessoas assim, porque Deus está falando ali dentro. Pois bem, foram encontrar Herodes, e que ali eles, guiados pela fé e pela certeza da fé, não tinham ideia de quem encontravam, porque chegavam para Herodes, um rei poderoso, cego pela sua sede de poder, pelo conforto do seu posto, e disse, um rei que já havia matado 3 filhos, porque eles ameaçavam o seu trono.
não teria o menor escrúpulo em matar alguém que ainda o fizesse. E me chegam 3 sábios de outros reinos. Ele podia ter muito bem matado esses 3 só de anunciarem que o rei nasceria, mas o problema não era eles dizerem que nasceria. Ele não sabia onde ele estava para matar os meninos. Então provavelmente morreria todo mundo ali. Mas ele, muito esperto, raposa como sempre, como diz a palavra, ouviu: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes consulta a sua corte de sábios. Eles dizem que ele deve nascer em Belém. Ele consulta os magos e manda que eles vão adiante, para saber, como diz a palavra, informações exatas sobre o menino, para que também eu vá adorá-lo com uma faca. E foi o que ele fez. Os reis concordaram e seguiram. Eles teriam que voltar para dar notícias. Morreriam provavelmente ali. Curioso pensar que mesmo numa Jerusalém conduzida por um homem cego, a luz inunda quando chegam homens inundados por ela. E o que acontece quando homens inundados de luz chegam ao nosso lado? Podemos fazer como Herodes, tão apegado ao poder, que nós tratamos Deus como rival e eliminamos qualquer um que se diga expressão desse rival. Você trata Deus como um rival? Ah, eu não, padre. Tá, mas nos seus hábitos você é tão independente que Deus não te ensina a palavra: o que posso fazer, Senhor? Não te ensina a declinar humildemente, perguntando por onde ir, como fazer, como recomeçar, se esse é o melhor caminho. Antes das tuas decisões, das tuas posturas, antes das tuas explosões, você pergunta: Deus, eu devo fazer isso? Eu aprendi com um formador há muitos anos atrás, e com uma amiga na época do magistério, que antes de eu explodir, eu precisava perguntar minimamente alguma coisa para alguém para eu me controlar. E era muito interessante, né? O formador dizia assim: você quer fazer alguma bobagem? Tudo bem, escreva a bobagem, organize as ideias na cabeça, depois vai falar diante do Santíssimo. Reza a tua liturgia das horas e vai falar diante do Santíssimo. Se Deus não falar nada, você vai lá e faz a bobagem. Se Ele falar, tu cala a boca, fica quieto e resolva teu problema ali. Nunca errei por ter feito assim. Porque Deus, ele segura a onda da gente com palavras tão objetivas, mais precisas que faca, quando Ele fala alguma coisa aos nossos ouvidos. E é interessante o desafio da história. Tratar Deus, viver a saudável dependência de Deus. O quanto eu trato Deus como rival, sendo independente, sendo excessivamente confiante das minhas virtudes. Cuidado, virtudes são dons, mas quando elas se esquecem de Deus, elas viram ornamentos de mim como Deus, que não sei ser Deus de fato. Os magos foram então a Jesus, e a atitude deles, quando encontraram o menino com sua mãe, foi ajoelhar-se e rezar, adorar. Essa é uma atitude, parece que difícil de imaginar para pensadores, para intelectuais, para doutores, para mestres, para gente inteligente, né? Para juízes, para médicos, para professores. É uma atitude difícil de calcular às vezes. Mas esses 3 homens sábios, esses 3 homens detentores de ciência, ensinam qual é a fonte da sabedoria: respeitar o autor da vida, temer o Senhor da história, temer no sentido de não querer ficar longe, saber que quando eu encontro o Senhor, minha postura é reverenciar, ajoelhar-se e reconhecer a grandeza, adorar. E hoje em dia é preciso ensinar isso aos pensadores do nosso tempo. Como? Sendo pensadores que aprendem a ir à missa e a se deixar inundar pela luz que inunda o coração a partir daqui. E aqui eu quero terminar com a última ideia. As trevas de hoje
Como é curioso o nosso tempo, que não é diferente do tempo de Jerusalém, no sentido de que nós também, porque muito arrogantes de nós mesmos, vivemos em trevas. E trago 2 exemplos para cultivar isso. O exemplo de 2 homens que, recente na história, tiveram posturas diferentes diante do poder. O ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que doente de câncer, apegado ao seu projeto de governo, ao seu projeto de poder, foi ficando ruim, mas não pensou na sua gente. Atrelou a salvação do seu povo a si mesmo e morreu e deixou um ícone, um grande presidente, entre aspas. E uma Venezuela como está. Um outro chefe de Estado também passou pelo mesmo desafio, maior do que um presidente. O Papa Bento XVI, um cargo vitalício, onde ele tinha razões para esperar morrer ali, mas quando se deparou com os seus limites físicos, beirou nas suas orações a reflexão: devo seguir? O que faço? O que vão dizer do papado? De mim não tem problema, mas do papado foi fraco? Não. O homem reconheceu seus limites e, embora fosse uma tradição de milênios, não houve nenhum até aqui, pelo menos 500 anos até agora, que tenha renunciado. Ele o fez, porque a igreja é maior, porque Deus é maior do que o seu posto, mesmo de Papa. A igreja segue com seus mesmos desafios de sempre, mas com um homem que a conduz. Onde estão os 2 postos, onde estão os 2 lugares, a igreja e a Venezuela hoje, não? Basta pensar, as trevas do pecado continuam inundando muito no nosso tempo. E eu falo dos inundados daqui, eu e você que estamos nessa missa. Porque quem não está aqui não está nos ouvindo, mas pode ser alcançado se a luz do amor que entra em mim, por meio da palavra e da Eucaristia, me gerar as mesmas atitudes que os magos. Não me arrogar da luz que recebi, mas me movimentar para visitar o mundo com essa luz, rasgando as trevas das noites do dia a dia, com a certeza do amor que mostra o que de fato é belo, e se precisa de ajuste, ele encoraja para realizar esse ajuste. Eu quero sugerir como exercício que, além da porta do nosso templo hoje, você faça como os magos que, quando voltaram, porque têm a luz dentro de si, reconheceram o sinal de Deus falando nos seus sonhos. Os judeus têm muito presente que Deus fala nos sonhos. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, voltar para seu lugar, seguindo outro caminho. Era curioso, né? Porque nessa hora eu me lembro do filho pródigo, que ele, no meio da sua confusão, ele decidiu retornar para a sua terra, voltando por um caminho diferente, provavelmente, daquele que o levou, quando ele, arrogante, resolveu levar uma vida desenfreada, sem o pai para controlar, a mãe para dizer algo, a família para ficar controlando, e volta para a sua terra. Nós somos assim quando pecamos. Além das portas dessa igreja, saia daqui hoje pensando o que eu posso fazer de diferente para evidenciar Deus que entrou na minha alma hoje. Como posso ser diferente além das portas desse templo a partir de hoje? O amor te sugere que mudanças? Não comece por querendo estar pronto agora porque ouviu a palavra, mas comece escolhendo um defeito para melhorar, não simplesmente para vencê-lo, mas para amar melhor. Comece pelo cuidado de viver uma saudável dependência de Deus,
sendo mais humilde e perguntando: Senhor, o que devo fazer para seguir? O que devo fazer para andar adiante? E eu digo, apenas para terminar, a luz de Deus ela é tão potente que ela, quando entra nas entranhas do nosso pensamento, nas entranhas da nossa carne, ela transforma, ela vai fazendo, e um dos sinais da força de Deus, de quanto ela está transformando, eu fico mais sensível. Quem muda de coração, tem um coração mais sensível e sofre mais, porque o coração de pedra é insensível. Quando eu aprendo a viver a saudável dependência de Deus, o pecado dói mais em mim. E é um dos sintomas bons. Ah, padre, o senhor gosta de ver uma pessoa sofrendo? Não. A pessoa sensível é sinal de que as coisas não passam desapercebidas ao seu lado. A potência da luz de Deus é tão grande que ela diz: o nosso calendário, se a luz de Deus, se a presença de Cristo na história nos determina um calendário, por que eu não posso modificar a minha agenda e a minha vida por causa dele? E é isso que nós vamos fazer agora, fazendo o anúncio das solenidades móveis de 2021, ou seja, o calendário do nosso ano que é determinado a partir do mistério da Páscoa. É uma tradição que no dia da Epifania, a luz do Cristo nos inunde a agenda do ano, para que nós consigamos organizar nosso tempo a partir do mistério, mais do que dos compromissos que o dia a dia me faz.